Oi, gente, bom dia. Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre aposto e vocativo. Aqui quem está falando é a professora Roberta. Aposto é o termo usado para designar uma palavra ou expressão que é usada em uma frase para explicar ou que se relaciona com o termo anterior e tem a finalidade de esclarecer ou detalhar melhor esse termo. Normalmente é colocado entre vírgulas após uma pausa pequena e, em alguns casos especiais, pode ser assinalado por dois pontos, travessão ou parênteses. Vamos ver alguns exemplos. Aposto. Fernando Pessoa, escritor português, era apaixonado por poesia. Observe que escritor português está explicando quem é Fernando Pessoa. Nesse caso, é o aposto da oração. Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, morreu em um acidente. Observa que a expressão piloto de Fórmula 1 está explicando quem foi Ayrton Senna. A vocês só desejo uma coisa: muita paz. Observa que muita paz está explicando o meu desejo para alguém. Nesse caso, o aposto e veio seguido de dois pontos. Foram elas, as meninas, que organizaram o evento. As meninas está explicando a expressão foram elas. Note que o primeiro, o segundo e o último exemplo está entre vírgulas, separando o aposto do termo ao qual ele se refere. Tipos de aposto. Aposto explicativo é aquele usado para explicar o termo anterior a ele, ou seja, dá um significado maior ao termo a que faz referência. Exemplo: Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Observa que autor do movimento barroco está explicando o termo anterior. Nesse caso, temos um aposto explicativo. Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. Mais uma vez, está aqui, entre vírgulas, e está explicando um termo anterior. Então, aposto explicativo. Aposto enumerativo desempenha o papel de enumerar as partes que constituem o termo a que se refere, podendo ser separado por vírgulas, travessão ou dois pontos. Exemplo: na sala éramos 3 amigos. Observe que eu separei por dois pontos, porque estou enumerando eu, Pedro e Ricardo, uma sequência enumerativa. Nesse caso, aposto enumerativo. Aposto resumidor resume por meio de um pronome tudo aquilo que foi anteriormente expresso pelo termo principal, aquele a que o aposto se refere. Observa na oração. Exemplo: carinho, atenção, mimos, brincadeiras. Tudo isso me deixava encantado. Observa que o pronome indefinido tudo se refere a carinho, atenção, mimos e brincadeiras. Foi usado para resumir algo que eu falei antes. Aposto distributivo é aplicado em uma frase para distribuir características de dois sujeitos que a compõem. Exemplo: o pai e a mãe trabalham para sustentar os filhos. Aquele na área de informática e esta na área de engenharia. Observa que ele distribuiu as características. Aquele para se referir
ao filho e esta para se referir à filha. Aposto especificador é usado para dominar o ser, especificá-lo e individualizá-lo. Exemplo: o mês de setembro marca o fim do inverno. Observe que ele especifica o mês em que o inverno termina. A poetisa Cecília Meirelles pertenceu ao modernismo. Ele especificou a que tipo de escola a poetisa Cecília Meirelles pertencia. Observe que nesse tipo de aposto não há pontuação. E o vocativo é uma função sintática que corresponde a uma invocação, um chamamento. Muitas vezes vem acompanhado por uma entoação exclamativa ou apelativa. Geralmente é separado por vírgula, mas pode aparecer também com o sinal de exclamação e interrogação. João, volte aqui. Você chamou por João. Invocou o nome de João. Então, João é o vocativo. Maria, preciso falar com você. Você chamou por quem, né? Invocou por quem? Maria. Então, observa como eu falei. No primeiro exemplo, ele chama João. Usou um sinal de exclamação. E, na segunda oração, Maria, usou uma vírgula, preciso falar com você. É isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Estou morrendo de saudades. Um abraço virtual a todos e espero que vocês realizem as atividades com muita atenção. Tchau, tchau.